Gravação iniciada. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, a composição titular da Câmara, o Dr. Douglas Kuchiyama, que é o vice-presidente, Dr. Flávio Arantes e doutora Maria Alice Formigoni. Também pela representação fiscal, Tabir Macedo. Nós temos duas inscrições para a sustentação oral, ETRG, e também Baer Loquer. Dessa vez não vou errar de novo a pronúncia aqui. No caso da ETRG, a relatora pediu para tirar de pauta, então estou deferindo, então, processo devolvido para a pauta. Processo devolvido. Então, eu peço, então, que a doutora Ana Paula, se quiser ficar conosco, mas o processo foi retirado de pauta, doutora Ana Paula, e vai oportunamente ser colocado em pauta novamente, né? A senhora precisa acompanhar, então, o sistema. Agradeço a presença. A outra sustentação oral Baer Loquer, do Brasil S.A., a doutora Renata Souza já está aqui a postos. Vamos, então, ao processo. É o 4.146.256. O relator é o doutor Douglas. Eu passo, então, a palavra ao doutor Douglas para que nos apresente o processo e, em seguida, eu abro a palavra para a doutora Ana Paula para fazer algumas considerações, porque, se não me engano, já houve a sustentação oral, né? Depois o doutor Douglas, após a sustentação oral, retirou de pauta, mas se houver interesse em fazer um breve resumo para nos lembrar, eu concedo aí a oportunidade. Doutor Douglas, pode nos apresentar o processo, por favor? Bom dia a todos. Esse caso aqui é um recurso ordinário, interposto pelo contribuinte contra a R-decisão, que julgou procedente auto-infração lavrado contra a empresa, que teve imputado as seguintes infrações: deixou de pagar ICMS, o valor ali indicado, nos meses de janeiro de 2017 a outubro de 2017 e fevereiro de 2018 a dezembro de 2018, por não ter lançado o valor a pagar nos livros de registro de apuração do ICMS, e 4 débitos de imposto, outros débitos, nas operações de entrada em seu estabelecimento sebo neutralizado e gordura suína, acobertados pelas notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 1, nos termos do inciso 3 do artigo 383 do RICMES. O lançamento do imposto incidente nas saídas internas do produto gorduroso não comestível de origem animal fica diferido para o momento em que ocorrer sua entrada em estabelecimento industrial, e de relatório circunstanciado. Para a comprovação da infração, foram juntadas as transcrições das notas eletrônicas, os livros de registro de entrada, onde as notas fiscais eletrônicas foram escrituradas, os livros RICMES, onde os lançamentos do imposto deveriam ter sido efetuados, e as guias de informação e apuração do ICMS. Infrações relativas ao crédito do imposto, creditou-se no montante ali indicado, nos meses de janeiro de 2017, outubro de 2017, fevereiro de 2018 a dezembro de 2018, por escrituração dos livros de registro de entradas do imposto indevidamente destacado nas notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 2, referentes a operações internas de entrada de sebo neutralizado e gordura suína. Em seu estabelecimento, as notas fiscais tiveram o imposto indevidamente destacado, uma vez que as operações estavam ao abrigo do diferimento previsto no artigo 383 do RICMES, de relatório circunstanciado. O destaque do imposto em operação beneficiada por diferimento é vedado pelo artigo 186. Para a comprovação da infração, foram juntadas as transcrições das notas fiscais eletrônicas, os livros de registro de entrada das notas fiscais eletrônicas foram escrituradas.
Teve também um item 3, mas que o contribuinte já pagou. O contribuinte apresentou defesa, teve manifestação fiscal, veio decisão de primeira instância mantendo a AIM tal como lavrado, houve interposição de recurso ordinário, em que a hora recorrente praticamente repetiu os argumentos apresentados em sede de defesa, de forma resumida. Nulidade do AIM por desvirtuamento do OSF e pela omissão da Comissão de Controle de Qualidade, duplicidade de cobrança, exigência do ICMS diferido e glosa do crédito do mesmo imposto, diferimento do ICMS nas saídas de gordura suína sem previsão em lei, mera previsão em decreto, viola a disciplina expressa da Lei Complementar 87, precedentes do STJ e do TJ, ICMS destacado no documento emitido pelo fornecedor, inexigibilidade em face de recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, ausência de demonstração pelo fisco sob possível quebra do diferimento do ICMS nas operações anteriores, situação comum na cadeia de circulação de gordura de origem animal, improcedência da acusação de creditamento indevido, violação da acumulatividade do ICMS e ausência de prejuízo ao fisco em virtude de mero diferimento, ausência também de prejuízo ao fisco em virtude de mero diferimento da tributação e boa-fé da recorrente. Seria um argumento novo aí. Representação fiscal apresentou seu parecer, pugnando pela manutenção da decisão proferida em primeira instância. Esse é o relatório, presidente. Agradeço o relator. Eu, então, passo a palavra à representante do contribuinte, a doutora Renata Souza Rocha, para apresentar aí breves considerações sobre o processo. Com a palavra. Ok, doutor. Nós realizamos já a sustentação oral, né, na última sessão, onde o doutor Douglas retirou o processo de pauta. Está aqui comigo também a doutora Daniela, trabalhamos em conjunto aqui no processo, e nós vamos deduzir somente alguns pontos que são importantes para lembrar o caso e também que nós apontamos como pontos relevantes na nossa defesa e nos memoriais já apresentados. Bom dia a todos. Bom, vou só reforçar alguns pontos que nós colocamos na sustentação oral da outra sessão. Nós temos aqui, então, um auto de infração, né, em que a Bayer Locker, que é uma indústria química, e que adquire uma boa parte dos seus insumos essas gorduras animais, né? Então, ela foi autuada porque, pelo entendimento do fisco, o ICMS teria que ser diferido para o momento em que, na entrada no estabelecimento dela, desses produtos. Então, nós temos aqui, e os produtos aqui, só ressaltando, são sebo neutralizado e gordura suína. São os dois tipos de NCMs, né, de produtos que esse auto de infração contempla. Então, pelo entendimento do fisco, esse ICMS teria sido indevidamente destacado por 3 fornecedores: Camineiro, Indústria e Comércio de Óleos, Maranello, Mercantil Eireli e Tecfol, Indústria de Comércio de Óleos Eireli. O que nós entendemos aqui importante, além dos fundamentos que tem no recurso, né, esses que o doutor Douglas já resumiu, né, sobre duplicidade de cobrança, ausência de previsão legal do diferimento para a gordura, né, na lei do ICMS, nós temos uma situação muito atípica aqui, porque um desses fornecedores, inclusive, ele tem uma consulta formulada para a Fazenda em algumas operações, em operações que ele realiza normalmente, que são operações de industrialização de gordura animal. E para esse fornecedor, que é a Maranello, nós juntamos a consulta ao processo, a própria Secretaria da Fazenda destaca que, naquelas hipóteses de industrialização da gordura suína, né, existe sim uma quebra de diferimento no estabelecimento desse fornecedor. Então, um dos nossos argumentos aqui é de que em nenhum momento as agências fiscais se debruçaram, né, nas operações desses fornecedores para indicar se houve uma industrialização por encomenda neles, né, por parte deles, por conta do fornecedor. E nós dizemos isso porque nós sabemos muito bem que em operações, como é o caso aqui da sebo virtual, né, que foi o contexto dessa autuação, a Secretaria da Fazenda normalmente faz uma fiscalização bem completa, né? Ela
considera toda a cadeia de fornecedores, ela analisa os fornecedores, ela verifica se os fornecedores têm condição de industrializar a mercadoria, né, o produto bruto, ou verificam se há escrituração de CFOP, de operações de industrialização sob sua encomenda, e aí, então, imputam ao adquirente, né, uma acusação por falta de recolhimento do ICMS diferido. Nós sabemos que isso aconteceu no metal pesado, né, na 13 listas, em qualquer operação que trate de diferimento, esse é o comportamento normal que a Secretaria da Fazenda mostra para o contribuinte. Não foi o que aconteceu aqui. Inclusive, toda a fiscalização e todas as informações que foram pedidas para a Buyer Locker nunca se dirigiram a uma questão sobre qual a natureza do produto que você adquire. Se vocês analisarem os questionários de fiscalização, tudo indicava uma fiscalização de fornecedor idôneo, né? Esse é o comportamento que... esse é o que a Fazenda indica aqui na fiscalização sobre isso. E aí vem uma autuação por falta de recolhimento de ICMS diferido. Então, um dos nossos pontos é de que em nenhum momento a Fazenda demonstrou que não houve a industrialização. Na verdade, o entendimento que normalmente, né, que a Fazenda coloca é que, ainda que tenha havido alguma industrialização, essa industrialização não foi capaz de quebrar o diferimento de ICMS, e ainda assim o ICMS teria que ser recolhido pela Buyer Locker. Mas não é isso que as respostas à consulta aqui revelam para a gente, né? O posicionamento da Fazenda foi diferente. Nessa resposta da consulta da Maranello e de uma outra fornecedora, que também é fornecedora da Buyer Locker, que é essa AFR Indústria e Comércio de Óleos e Gordura. Nós juntamos as duas respostas da consulta aqui no processo, né? E também nessa mesma linha, sobre uma ausência de demonstração, né, de que houve uma quebra de diferimento nos fornecedores, nós juntamos em memoriais uma demonstração de que esses 3 fornecedores, né, nós fizemos uma pesquisa no TIT de tudo que haveria em nome desses fornecedores, né, se havia algum auto de infração para cobrança do ICMS ou para acusação do artigo 527, inciso 4º, a linha G, que é uma acusação específica de destaque indevido do imposto em nota fiscal em que não há tributação, não está sujeito a ICMS. Existe uma acusação específica para isso. E nenhum desses fornecedores foi autuado em relação a isso. Embora tenham sido fiscalizados, né? Nós vimos que tem a autuação da Maranello, que tem a autuação da Camineiro, e que nenhum deles foi autuado com essas fundamentações, né? Então, nós vimos a acusação de creditamento indevido por fornecedor inidôneo, nós vimos falta de escrituração de documento, mas nenhuma acusação no artigo 527, 4G, que seria o correto, né? Então, se pretende exigir o imposto da Buyer Locker aqui e glosar o crédito, no mínimo, se o fornecedor foi fiscalizado, deveria haver uma autuação nesse sentido. Quer dizer, se não há, então se valida um destaque do imposto na nota fiscal, e aí realmente a gente se depara com um enriquecimento ilícito do Estado, porque ele quer receber das duas pontas, do fornecedor, que destacou o ICMS, apurou o imposto, e da Buyer Locker por um ICMS diferido. Então, há uma distorção muito grande quando nós olhamos as duas pontas da operação, né, da cadeia. E, com base nisso, né, nós juntamos os extratos do TIT, demonstrando essas autuações em relação aos fornecedores, né, se, no caso dessa Câmara, entender que caso de improvimento do recurso pelos fundamentos, que, no mínimo, né, exista uma conversão de diligência para que as agências fiscais se manifestem sobre as eventuais atuações com base no 527, inciso 4º, linha G, porque, de fato, teremos uma cobrança de duplicidade, como nós alegamos em recurso. Então, acredito que esses são os pontos mais, assim, que destacam o caso ali da vala comum, e, se caso os senhores tenham alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigada. Obrigado. Daniel. Renata, né? Renata e Daniel. Obrigada. Obrigada. Tá.
doutora Daniela, então, que falou, não é isso? Sim, sim, sim. Doutora Daniela, então, eu cumprimento aí pela exposição, né? Foi direto ao ponto aí, focou mais a questão aí da prova, e diante disso eu passo então a palavra ao Dr. Douglas, relator do processo, para que profira o seu voto. Tá, então feito o relatório e as considerações, eu passo aqui ao voto. Eu vou tratar tópico por tópico, então, nulidade da AIM por desvirtuamento da OSF e pela omissão do controle de qualidade, da Comissão de Controle de Qualidade. Então, quanto a este ponto, as alegações do contribuinte não merecem prosperar, uma vez que, da análise dos autos, verifica-se que não houve cerceamento do direito de defesa. Como se extrai dos argumentos, a recorrente conseguiu se defender a contento, demonstrando saber do que estava sendo autuado. Ademais, o presente lançamento está em conformidade com os dispositivos do CTN e demais legislações que tratam do lançamento tributário, artigo 142 do CTN, Lei 13457 de 2009, artigo 99, e aí, em outros termos, aí encontra-se regular e em termos formais, preenchendo os requisitos legais. Por outro lado, não há que se falar em nulidade pela ausência de controle de qualidade, previsto na portaria CAT 115 de 2014, uma vez que não constitui prova da infração e, por isso, não merece prosperar o recurso quanto a este ponto. Deste modo, não há que se falar em nulidade. A questão da duplicidade de cobrança, exigência de CMS diferido e glosa do crédito do mesmo imposto. No caso em questão, não prospera o argumento da duplicidade de cobrança, uma vez que está-se diante da exigência de CMS diferido, não recolhido, e a glosa do crédito do mesmo imposto. Este fato, apesar da irresignação da recorrente, resta evidenciado na manifestação fiscal de folhas 5.000 e 5.001. Então, logo, não prospera a resignação quanto a este ponto. Necessidade de conversão em diligência para análise quanto ao item 2, creditamento devido. Alega a recorrente que a fornecedora dos produtos destacou ICMS no documento fiscal emitido, que tal fato deveria ter sido demonstrado pelo fisco. Por outro lado, a decisão recorrida se manifestou, aí eu trago aqui, teço alguns comentários sobre a decisão recorrida. Nesse sentido, o contribuinte alegou que as notas fiscais foram emitidas pelas fornecedoras Camineiro, Maranello e Tecfol. Por outro lado, desnecessária a conversão do julgamento em diligência nesse momento processual, uma vez, conforme se demonstrará adiante, os presentes autos carecem de prova para justificar sua manutenção, e nos termos também do artigo 19 da Lei 13457. Portanto, as provas não apresentadas no presente momento não poderiam ser apresentadas mais. Diferimento do CMS na saída de gordura suína sem previsão em lei, mera previsão em decreto, viola disciplinas expressas da Lei Complementar 87. Com relação à alegação de que o diferimento para os produtos em discussão nos presentes autos não encontra previsão legal, o argumento não prospera. O diferimento previsto no artigo 383 do RICME foi introduzido pelo decreto 5456 de 2005, alterado pelo decreto 52379, que tiveram amparo nos artigos 8º, inciso 14 e 10 e 59 da Lei 6374 de 89. Em prestígio ao artigo 28 da lei, esta seara de julgamento limita-se a análise e verificação se as normas estão vigentes e eficazes, como ocorre na hipótese dos autos. Portanto, não há que prover quanto a tais argumentos. Agora, ICMS destacado no documento fiscal emitido pelo fornecedor, inexigibilidade em face da recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, ausência de demonstração pelo fisco sobre possível quebra do diferimento do ICMS nas operações anteriores, improcedência da acusação de creditamento indevido, violação à não cumulatividade, ausência de prejuízo ao fisco em virtude do mero diferimento da tributação. Quanto a todos os argumentos acima elencados, serão tratados de forma conjunta. Ainda mais, os itens 1 e 2 do presente AIM serão tratados de forma conjunta, uma vez que as acusações fiscais, em certa medida, estão intimamente ligadas, conforme se verifica do item 7, folhas 12 do relatório fiscal. Por todo exposto, item 1 do presente AIM foi cobrado o ICMS que o contribuinte deixou de pagar por interrupção do diferimento na entrada de gordura animal em seu estabelecimento. No item 2 foi glosado o crédito do imposto devidamente destacado nas notas fiscais de aquisição de gordura animal.
Conforme se extrai dos autos, a recorrente alega ausência de provas da quebra do diferimento das operações anteriores a justificar a lavratura do AIN em discussão, mais especificamente quanto ao item 1. Com base nos argumentos da fiscalização, a decisão recorrida afirma que as mercadorias não sofreram alteração em sua natureza, permanecendo sujeitas ao diferimento, até a entrada do estabelecimento autuado, pois o sebo ou sebo neutralizado continuam sendo gordura animal, ainda não transformado em produto de natureza diversa. Nesse sentido, as acusações fiscais estariam configuradas completo o julgador de primeiro grau. Como se denota os fundamentos da decisão recorrida acima mencionada, não se resumem ao item 31. Não houve qualquer menção ao cotejamento em relação às provas dos autos, limitando-se a afirmar que os produtos não tiveram sua natureza alterada, muito embora o contribuinte tenha enfatizado essa questão na defesa apresentada. Analisando as provas que instruem o presente auto de infração, não encontro provas suficientes para demonstrar que os produtos adquiridos pelo autuado de fato não sofreram industrialização ou que sua natureza tivesse sido preservada. Além disso, empresas do segmento já apresentaram consultas fiscais sobre a questão de encerramento de diferimento, FRS Indústria e Comércio de Óleos e Gorduras e Maranello Mercantil, sendo que a Maranello figura como consulente e é uma das fornecedoras do autuado. Em ambas as respostas, a Fazenda esclareceu que, de acordo com os itens 4 e 5 da portaria CAT número 2, se o sebo animal em estabelecimento que o submeter a processos físicos ou químicos que tem exclusivo propósito de possibilitar sua extração e separação dos demais resíduos resultantes do abate do gado, ou ainda que visem somente modificar seu estado entre sólido, pastoso ou líquido para facilitar seu transporte, não se considera encerrado o diferimento. Mas, se o mesmo produto se submeter a outras misturas, mesmo que de baixa complexidade, aí sim haverá o encerramento do diferimento. Por outro lado, a autoridade fiscal não realizou qualquer diligência junto ao estoque do fornecedor, nem da autuada, ou nas mercadorias transportadas, nem apresentou ainda que, superficialmente, informações e indícios de prova de que os produtos não se submeteram a qualquer procedimento de transformação visando demonstrar a manutenção de diferimento. A doutora fiscalização juntou ao AIN os seguintes documentos: demonstrativos 1, 2 e 3, notas fiscais, de folhas 37 a 264, registro de entrada de folhas 265 e 1635, registro de apuração de CMS de folhas 1636, 1683, dias de folhas 1684, 1731, conta fiscal, relação de notas fiscais. Do exame dessas provas, verifica-se que não há qualquer documento que demonstre que as mercadorias não se submeteram a processo de industrialização e de transformação. Ao analisar, por exemplo, os nossos fiscais de folha 37 a 52, a mercadoria está descrita como gordura suína, o que poderia indicar que se trata de produto que não se submeteu a processo de industrialização. Já em relação aos nossos fiscais 53 e 67, consta do campo de descrição do produto como sendo gordura suína industrializada e neutralizada, indicando que se trata de produto submetido à transformação nos termos do artigo 4º do inciso 1 do RIGMES. Numa situação ou noutra, entendo que a mera nomenclatura inserida no documento fiscal é insuficiente por si só para se inferir se o produto foi ou não submetido ao processo de industrialização. É relevante juridicamente, para fins de interrupção do diferimento, que o fornecedor seja indústria, que tenha capacidade de estrutura tecnológica de realizar a industrialização do produto, que o produto comporte industrialização e, principalmente, que no documento fiscal de saída seja destacado o CMS, é o que ocorre no presente caso. Os fornecedores do recorrente atendem tais condições, considerando os elementos dos autos. Com efeito, numa situação fática concreta comum de venda, os produtos podem ser sebo ou gordura in natura ou industrializados. Pois bem, no contexto do presente caso, o Subintendente Fiscal destacou esse ICMS, presume-se que houve industrialização, pois até prova em contrário, será esta a verdade jurídica. Como o fisco adotou interpretação diversa, deveria ter produzido prova no sentido de demonstrar que não houve encerramento de diferimento, motivando adequadamente a desconstituição dos documentos fiscais e o lançamento dos créditos tributários. No presente caso, a fiscalização presumiu que houve quebra de diferimento pelo irregular destaque do CMS, na emissão de venda das mercadorias, a míngua de prova suficiente para tanto. Nos itens 5 e 6 do relatório circunstanciado, a fiscalização afirma peremptoriamente que a Bayer Locker utiliza como insumo a gordura animal para fabricar seus produtos, e assim o diferimento encerra quando o insumo entra em seu estabelecimento, porque é neste momento que ocorre a transformação da gordura animal. O artigo 4º, inciso 1 do RICMES, define industrialização para efeitos da legislação do CMS, nos seguintes termos. Aí tem o artigo 383
3 do RICMES, fixa uma das hipóteses quanto ao momento de encerramento do diferimento. Da leitura dos dispositivos legais, verifica-se que, caso a caso, o fisco deverá comprovar se houve ou não industrialização, uma vez que a legislação, obviamente, não consegue prever todas as múltiplas situações fáticas do mundo real. Se constatada alguma infração à legislação tributária correlata, lança-se o crédito tributário baseado em provas, mediante lavratura do auto de infração. Diante de tais circunstâncias, estou convencido de que as provas fiscais dos itens 1 e 2 são precárias, mas, mais especificamente quanto ao item 2, ante a falta de provas quanto à manutenção do diferimento ou quebra do diferimento, item 1, resta claro e evidente que é permitido o creditamento dos valores destacados em notas, uma vez que a recorrente não tinha e não tem como saber se os valores foram destacados de forma indevida e que não poderia se creditar com base na não cumulatividade. A jurisprudência deste tribunal tem entendimento conhecido para afastar presunções de práticas infracionais quando o crédito tributário não tiver corroborado provas suficientes. Eu pus aqui prova 2 vezes. Sendo assim, os itens 1 e 2 do AIM devem ser cancelados. Não obstante, como fundamento subsidiário deste voto, entendo que o imposto não é exigível em relação ao autuado, de acordo com o alegado em recurso. Segundo os documentos fiscais que instruem este auto de infração, o destaque do imposto foi realizado pelos fornecedores a emitirem as notas fiscais de venda. Se houve quebra indevida de diferimento, a licitude fiscal não foi por parte do autuado, mas sim dos fornecedores, Caminheiro, Maranello e Tecfol. Estes os sujeitos passivos da relação jurídica tributária com o fisco estadual na operação de venda. Entendo, portanto, que o autuado é parte legítima para responder às acusações fiscais e adquirir as mercadorias. Recebeu notas fiscais com imposto destacado, pressupondo que o fornecedor interrompeu o diferimento de forma regular, não havendo como destinatário aferir, controlar ou fiscalizar a regularidade do destaque do imposto, mesmo porque os fornecedores são estabelecimentos industriais capazes de realizar processos de industrialização, conferir resposta consulta 23541/2021. Nessas circunstâncias, o que se deve presumir é a regularidade das operações de aquisição de mercadorias pelo destaque do imposto e não o contrário. O artigo 383, inciso 3 do RICMES, já transcrito, diz que o diferimento se encerra com a entrada da mercadoria no estabelecimento industrial, ainda que para simples curtimento, sendo que, no caso concreto, não há elementos probatórios ou indicação de mecanismos para verificar se foi ou não aplicado algum tipo de processo industrial e qual seria esse processo. O critério pessoal da regra matriz do CMS refere-se aos sujeitos da relação tributária. Eu vou deixar de ler esse trecho. Nesse sentido, é de se concluir que o contribuinte não praticou qualquer infração às normas de regência, mas sim, eventualmente, os fornecedores, esses sim, sujeitos passivos em face da fazenda. Outro sim, contribuinte poderia figurar como responsável tributário solidário, nos termos do artigo 11, inciso 11 e 12 do RICMES, combinado com o artigo 124.1. Deixa eu ver aqui. Basicamente, são esses os argumentos, então eu estou diante do exposto, com esse recurso ordinário, e dou provimento para cancelar os itens 1 e 2 do AIM, presidente, assim como voto. Cumprimento o Dr. Douglas pelo voto, muito bem fundamentado, analisando aí o processo, os elementos do processo. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu pedi, solicitei uma manifestação para gravar uma manifestação. Não sei se está aparecendo, meu sistema aqui está meio lento. Agora, apareceu aqui. Estou concedendo, Tabir. Ótimo. Muito obrigado. É coisa bem rápida. Concedido. Obrigado. Vamos ver se o meu sistema me ajuda aqui. O doutor Flávio Arantes também pediu vistas, né? Estou concedendo também. Vamos aguardar aí a manifestação do Tabir. Eu estou tentando aqui, mas estou com certa dificuldade aqui no meu sistema. Quiser registrar também o voto, viu, Flávio?
Tá liberado aqui. Bom dia, doutor Orivaldo. Bom dia a todos. Eu vou aguardar o doutor Tabir a manifestação dele. Aí, logo após, eu registro a preferência, né? Não seria vista. Desculpe, eu falei, me expressei mal. É preferência. É que o visto é outro processo, né? É o retorno das vistas. É o retorno, né? Do outro É processo. o retorno. Vamos ver se eu consigo aqui. Ficou um pouco fora de formatação. Mas vamos lá. Pedimos venha a coluna da segunda Câmara Julgadora, especial relator, Dr. Douglas Ricardo Kuchiyama, para externar a posição da representação fiscal acerca do voto em matéria de discussão. O relator manifesta-se por cancelar ambos os itens do AIN, ao fundamentar que não há provas de que não tenha ocorrido a industrialização ou que a natureza do produto não tenha sido modificada. Ainda que não caberia ser apontada como solidária com o erro de identificação do sujeito passivo em razão das informações trazidas no relatório circunstanciado. Além do já exposto por esta representação fiscal em seu parecer, ressalta-se que as provas acostadas demonstram tratar-se da mesma mercadoria. Ao se compulsar as danças de folhas 37 a 260, vê-se como descrição da mercadoria graxa branca, gordura suína, NCM 15012000 e também gordura industrializada neutralizada, NCM 15080090. Ressalta-se que há inúmeras operações de que o CFOP constante é 5102, venda de mercadoria adquirida de terceiro. No caso de operações com CFOP 5101, venda de produção de mercadoria, tal eventual tratamento da mercadoria não desconfigura o diferimento. Não houve alteração dos produtos nos exatos moldes da decisão normativa CART 02/2013. Para fins do disposto, inciso 3 do artigo 383 do regulamento, conforme o qual se encerra o diferimento no momento da entrada do sebo no estabelecimento industrial, não se considera encerrado o diferimento na entrada do sebo em estabelecimento que o submeter a processos físicos ou químicos que tenham o exclusivo propósito de possibilitar sua extração, separação dos demais resíduos resultantes do abate do gado, ou ainda que visem somente a modificar seu estado entre sólido, pastoso ou líquido, para facilitar seu transporte. Já que tais atividades, embora possam eventualmente configurar uma industrialização, não impõem a mercadoria a modificação física de que se caracterize como sebo animal. Assim, o encerramento previsto no inciso 3 do artigo 383 do regulamento se dá na entrada do sebo em estabelecimento industrial que tenha por finalidade transformá-lo em produtos de natureza diversa, tal como sabão, sabonete, creme cosmético, farinha de carne, ossos, para ração animal, lubrificante, biodiesel, entre outros. Desse modo, trata-se da mesma mercadoria e, ainda que porventura tenha sofrido qualquer processo industrial, não desconfigurou sua natureza e tampouco foi suficiente para a quebra do diferimento previsto no artigo 383 do regulamento. Com devida vênia, entende que caberia a prova à recorrente de que os produtos recebidos não estão abarcados pelo diferimento, que a industrialização transformou os produtos de tal sorte a descaracterizados como sebo. Destaque-se que não é a primeira ocasião em que o recorrente é penalizado por tal conduta. Há vários AINs da exata mesma conduta, eu cito aqui 10, no total, entre eles a discussão. Há 2 que, inclusive, já foram julgados pela quarta Câmara Julgadora também, já improvendo o recurso. Quanto ao apontado do relatório circunstanciado, esse traz panorama da autuação, bem como das demais acima apontadas, os motivos da operação que culminou com o presente lançamento. Não se está apenando a recorrente por conduta de terceiro, com sua responsabilidade não por solidariedade, mas sim pela própria, seja pelo não pagamento do ICMS com o fim do diferimento, seja com crédito indevido tomado. Para o segundo item, relembra-se que, conforme o artigo 61, parágrafo 5º e 664 do regulamento, é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada e exceder ao montante devido. No caso presente, o montante devido na operação anterior era zero, visto que é obrigado pelo diferimento. Desse modo, entende-se não ser possível o cancelamento de ambos os itens do AIN. Esse é o parecer que submete à apreciação da Câmara. Eu agradeço a paciência. Obrigado, Tabir, pela manifestação, colocou bem aí as suas ponderações. Eu passo, então, a palavra ao doutor Flávio, para apresentar o voto preferência. Isso. Bom, novamente, bom dia a todos. Eu parabenizo o doutor Douglas aí pelo relatório e voto, também as doutoras pela sustentação oral, doutor Tabir pela intervenção, e eu redigi um voto de preferência
é uma questão que eu acho bastante interessante e eu analisei ela aí à luz de alguns votos que eu já proferi e vou passar a leitura, então. A questão do diferimento para a entrada das mercadorias no estabelecimento industrializador apresenta, em casos como o presente, uma certa dificuldade de compatibilização entre o que se presume que tenha sido a vontade do legislador ou da administração tributária e a realidade das cadeias de produção, tendo em vista o conceito de industrialização. Já me deparei com situações que guardam certa semelhança com a aqui tratada, como nos autos tal, onde uma empresa recebia sucata e realizava alguns processos de separação mecânica e moagem, como forma de preparação para subsequente fundição em outro estabelecimento. E no caso estava sendo questionado o diferimento do artigo 393-A do RICMES. Nesse caso, não cheguei a participar da decisão de mérito, mas consultando o andamento do processo, verifiquei que posteriormente foi considerado não haver quebra de diferimento nesse tipo de processamento de sucata. Em outro caso, desta vez como pano de fundo o diferimento do artigo 392 do RICMES, analisei um caso relevante onde uma empresa processava resíduos de vidro para reciclagem, recebendo vidros, garrafas e demais resíduos e, por meio de lavagem e moagem, adequava o material para alimentação nos fornos de fundição, ou seja, transformava o material em cacos de vidro de tamanho padronizado. Nesse caso, inclusive, acompanhei na ocasião o voto do ilustre relator Dr. Juliano de Petro, no sentido de que não há quebra do diferimento nesse processo, concordando com o cancelamento da autuação. Em ambos os casos mencionados acima, foi necessário aos órgãos de julgamento relativizar o conceito de industrialização previsto no artigo 4º, inciso 1 do RICMES, diante da lógica da substituição tributária, considerando que, ainda que os resíduos tenham sido processados em alguma medida, em momento algum deixaram de ser, conforme o caso, sucata de metais ou sucata de vidro, de forma a caracterizar a quebra do diferimento. Todavia, no caso dos autos, inexiste tal necessidade. De forma salutar, a administração tributária já determinou, por meio da decisão normativa CAT 2/2013, que não se considera industrialização, para efeitos do artigo 383 do RICMES, quaisquer processos físicos ou químicos que, ainda que possam caracterizar industrialização, não importe em sua descaracterização como gordura ou seja vegetal. Veja-se, aí eu transcrevo aqui a decisão normativa CAT 2/2013, que diz o seguinte aí, a partir de seu item 4. Não se considera encerrado o diferimento na entrada do sebo em estabelecimento que o submeter a processos físicos ou químicos que tenham o exclusivo propósito de possibilitar sua extração e separação dos demais resíduos resultantes do abate do gado, ou ainda que visem somente a modificar seu estado entre sólido, pastoso ou líquido, para facilitar o seu transporte, já que tais atividades, embora possam eventualmente configurar uma industrialização, não impõem à mercadoria modificação física tal que a descaracterize como sebo animal. Assim, o encerramento previsto no inciso 3 do artigo 383 do RICMES se dá na entrada do sebo em estabelecimento industrial que tenha por finalidade transformá-lo em produto de natureza diversa, tal como sabão, sabonete, creme cosmético, farinha de carne, ossos para ração animal, lubrificante, biodiesel, dentre outros. Aí volto ao voto. Desta forma, no caso específico do diferimento do artigo 383, a decisão normativa CAT tratou expressamente de excluir como hipótese de entrada em estabelecimento industrial todos esses processos intermediários de preparação da gordura sebo, desde sua extração dos resíduos resultantes do abate do gado até seu processamento final, quer seja na forma sólida, líquida ou pastosa, reiterando que o estabelecimento industrial mencionado no inciso 2 do artigo 383 do RICMES é o estabelecimento que tenha por finalidade transformá-lo em produto de natureza diversa, tais como os aditivos produzidos pela recorrente. Desta forma, pedindo vênia ao ilustre relator, entendo que não há dúvidas quanto à natureza das mercadorias comercializadas, como sendo gordura ou sebo animal, pois conforme consta do demonstrativo de folhas 13 a 17, bem como da análise realizada no parecer da douta representação fiscal, as mercadorias envolvidas são gordura suína e sebo neutralizado,
independente dos processos a que tenham sido submetidos por seus fornecedores, ainda conservam tal natureza, mantendo-se ao abrigo do diferimento do artigo 383 do RICM, sendo indevido o destaque do ICMS nos documentos. Ao contrário do que argumenta a recorrente, não cabe ao fisco, nesse caso, demonstrar que não houve quebra do diferimento nas etapas do processamento da gordura sebo-animal. As decisões normativas são normas complementares que integram a legislação tributária, nos termos do artigo 96 e 100 do Código Tributário Nacional. E, nesse caso, a decisão normativa CAT 2/2013 determina expressamente que o diferimento se encerra apenas quando da entrada dessas mercadorias no estabelecimento, que irá transformar a gordura sebo-animal em produto de natureza diversa. Ainda com relação às respostas a consultas apresentadas, observo que se referem a mercadoria distinta, composto gorduroso, obtida da mistura de gordura animal com óleo de soja, ou seja, um composto entre produtos de origem vegetal e animal, não se aplicando ao caso dos autos, onde as mercadorias envolvidas possuem apenas origem animal, gordura suína ou sebo neutralizado. Perdão. Quanto ao argumento de haver o destaque do ICMS nos documentos emitidos, a interrupção prematura do diferimento não pode ser considerada como justificativa para o crédito por parte do adquirente. Nem a autuação do emitente dos documentos é requisito para a glosa do crédito junto ao destinatário, conforme sugere a recorrente. Aponto, nesse sentido, que restou decidido no julgamento do AIN tal de Minha Lavra, quando de seu julgamento pela Colenda Câmara Superior em decisão unânime. Aqui é um julgamento da Câmara Superior de um auto de infração de ração PET, que tem o diferimento nos termos do artigo 352 do RICM, de forma semelhante aqui. Então, recurso especial sustentado na alegação de legitimidade do crédito, ausência de prejuízo ao erário, destaque do ICMS nos documentos fiscais, pagamento efetuado pelos fornecedores, possibilidade de renúncia ao diferimento, boa-fé, recurso especial nessa parte conhecido e improvido. Então, essa decisão aqui foi unânime da Câmara Superior e trata da questão do diferimento prematuro, aí, quando se encerra o diferimento antes do momento previsto na legislação. Nesse ponto, é importante colocar que não há de se cogitar da boa-fé do adquirente, sendo sabido que a substituição tributária no setor visa exatamente coibir esse tipo de situação, onde estabelecimentos intermediários da cadeia entre frigoríficos e as indústrias de transformação são inseridos na condição de industrializadores para assumir a carga tributária de forma diversa da estabelecida pela regra do diferimento. A decisão normativa CAT, que tem por finalidade evitar a possibilidade desse tipo de planejamento, foi editada há 10 anos, não podendo ser ignorado seu teor. Conforme apontado pela douta representação fiscal, a empresa já foi autuada algumas vezes em razão de tal expediente. Como corolário da situação acima, observe-se as guias apresentadas referentes ao fornecedor Maranello, conforme folhas 1805 a 1821, onde se vê, na maioria dos períodos, que a empresa apresenta saldo credor em sua apuração, e nos meses em que apresenta débito, os valores recolhidos são irrelevantes frente aos valores tratados nesse auto de infração, conforme seria de se prever. Nesse ponto, limito minha dissonância com o voto do ilustre relator. No tocante às questões que envolvem o SF, a portaria CAT 115/2014, duplicidade de cobrança, falta de previsão legal do diferimento, destaque do imposto nos documentos, os juros de mora e demais pontos em que são compatíveis, acompanho o ilustre relator. Então, por tais fundamentos, eu conheço do recurso ordinário e a eles dou parcial provimento para a limitação do juro e do cálculo da multa aos índices da taxa Selic apenas. É esse o voto, senhor presidente. Senhor Flávio, parabéns pelo voto, muito bem articulado, muito bem fundamentado, abrindo a divergência aí com o relator. O processo está em discussão. Senhor Flávio, eu vou... esse caso, diante do voto do Dr. Douglas, é um caso assim, bem interessante. Eu cheguei, salvo engano, eu não consegui, eu tentei localizar aqui, não consegui, mas salvo engano,
quando eu estava na Sexta Câmara, na presidência da Sexta Câmara, eu tive um caso também de sebo, um frigorífico que vendeu o sebo para a indústria, né? Eu acho que era, não sei se era indústria de sabão ou de óleo, não lembro agora, porque faz tempo. Mas eu lembro desse voto, tentei achar aqui, mas não. Mas nesse caso específico, a fiscalização, ela demonstrou, né, ela fez uma demonstração clara no processo que não havia sido alterada a natureza do produto, né? E naquele caso eu até julguei nesse sentido aí que o senhor apresentou aí seu voto. E realmente eu analisando aqui a questão probatória, eu acho que houve aí uma falta de melhor comprovação por parte do fisco. Eu fui deixa eu ver se eu acho aqui, eu fui ao relatório circunstanciado. O relatório circunstanciado, ele não é específico em relação àqueles produtos, né? Ele não faz nenhuma alusão, ele faz alusão aqui da motivação desses levantamentos, que era uma questão de fraude e tal, mas eu não vi aqui realmente nenhuma demonstração assim mais precisa a respeito do produto para demonstrar realmente que não houve essa alteração, que não houve industrialização. Mas esse outro argumento do Dr. Douglas, também a respeito da ilegitimidade passiva, da necessidade de ter incluído aqui o autuado como solidário, me chamou a atenção também pelo seguinte, no próprio relatório circunstanciado, deixa eu ver se eu pego ele aqui, ele está aqui do outro lado aqui. Ele fala no item 6 aqui, olha só o que ele fala no item 6, relatório circunstanciado. Perdi aqui, eu não sei onde está agora, espera aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó, achei. No relatório circunstancial, ele falou assim, ó, a fiscalização. Por outro lado, os fornecedores de gordura animal, emitentes da nota fiscais, objeto do presente AIM, destacaram indevidamente o ICMS, os fornecedores, indevidamente o ICMS nas operações de venda, mesmo que tenham submetido a gordura animal e processos físicos ou químicos, não houve modificação física, tal. Então, ele afirma aqui que não houve modificação física, mas ele aponta aqui que os fornecedores destacaram indevidamente, né? E esse aspecto aí existe realmente, assim, quando a doutora Daniele, nas suas palavras aí, falou do 527, inciso 4º, letra G, de fato, existe aí uma infração específica, né? Uma penalidade específica para destaque indevido. Eu, assim, analisando aqui, realmente, esses dois argumentos aqui do relator, eu vou acompanhar o relator nesse caso, porque eu entendo que realmente houve aí, eu entendo que seria o caso de se autuar o fornecedor pelo destaque indevido, né? Me chama mais atenção esse segundo argumento, inclusive. Então, com essas considerações aí, eu declaro aí meu voto e o processo está em aberto ainda. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o Dr. Douglas, né, pelo voto excelente. Também o voto de vista, a manifestação, o voto de vista do Dr. Flávio, a manifestação do Dr. Tabir e a sustentação oral das doutoras. Mas eu vou pedir licença ao Dr. Douglas, mas meu entendimento é como do Dr. Flávio e do Dr. Tabir. Tá? Entendo que também a empresa, além de todos esses argumentos que foram colocados aqui, eu quero ressaltar isso, que ela já foi autuada diversas vezes sobre a mesma matéria.
Então, acho que, eu não sei, ela deveria ter seguido outro caminho, assim, não simplesmente continuar agindo da mesma forma. Então, eu acho que ficou demonstrado, sim, que as mercadorias eram gordura, eram sebo animal. Então, eu vou acompanhar o voto do Dr. Flávio. Ok. Bem, doutor José Pérez, conforme eu coloquei no meu voto, eu acho que essas regras de diferimento aí, nesse caso aí, eu acho que deveria haver uma decisão normativa dessa também nos casos de sucata, de outros resíduos, mesmo para diminuir a subjetividade do julgamento, né? Agora, nesse caso aqui, há a decisão, né? E consta das notas fiscais que as mercadorias são gordura e sebo. Então, eu não entendo necessária essa dilação probatória, porque é uma declaração do próprio contribuinte na nota fiscal que as mercadorias são de origem animal, né? Agora, quanto ao segundo argumento, a autuação do emitente, ela gera outros efeitos do que o pretendido de demonstrar a irregularidade na emissão dos documentos fiscais. Então, como essas empresas elas estão numa espécie de posição intermediária entre o frigorífico e a indústria, e que, a princípio, não se pode... boa parte dessas empresas, posteriormente, vêm a ser declaradas inidôneas pelo fisco, né? E uma autuação aí de 1% do valor das operações para caracterizar esse destaque indevido nos documentos, eventualmente, ela pode ser usada para legitimar toda a conduta dessas empresas aí ao longo dos anos. Então, exigir esse procedimento do fisco de que para declarar indevido um destaque nos documentos, você tem que reconhecer a existência dessas empresas, me parece também que não é razoável. Então, nesse sentido, eu vou manter meu voto, eu respeito a divergência aí, mas do ponto de vista dos efeitos pretendidos por tal autuação, talvez para a Fazenda não seja interessante caracterizar um destaque indevido, aí, aplicar uma multa de 1% na empresa e ter como contrapartida aí, dar um argumento para legitimar toda a existência dessas empresas aí, que muitas vezes, aí, conforme a gente observa nesse próprio caso aí, acabam arcando com a carga tributária sem suportar, né? A recorrente juntou dias aí ao processo, onde se vê que a Maranello, especificamente, apresenta mais saldo credor do que débito do imposto aí nas referências apresentadas. Mas... Não, o debate é bem interessante, porque o seu ponto de vista ali é um ponto de vista forte, né? E quando eu falei do segundo argumento da legitimidade de parte, foi o seguinte, porque o que eu penso? A relação jurídica tributária, né? Então, a relação jurídica tributária naquela operação foi entre o fornecedor e o fisco, né? E foi nesse momento que houve o destaque do imposto. Então, por consequência lógica, eu entendo que, né, assim, analisando sob o aspecto aí eminentemente jurídico, né? Houve aí a infração nesse momento, né? Eu até acho que como houve aí, até me chamou a atenção no relatório circunstanciado, que era aí uma apuração de fraude, né? Parece que tem aí algum fundo de fraude estruturada, tal. Me chamou a atenção isso. Então, por que não autuou o fornecedor pelo destaque e solidariamente o fornecedor, né? O adquirente, né? Que no caso é o autuado agora. De repente poderia ir por esse caminho também. Mas assim, eu pensei na relação jurídica, né? Numa questão eminentemente técnica, mas
nesse sentido que você está falando, também faz sentido, né? A posição do fisco, né? Que para inibir esse tipo de comportamento, né? Então, mas é bem válido aí as suas ponderações bem fortes, né? Bem fortes mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Não, sobre essas outras autuações que foram lavradas contra a Bayer Locher, né? Como está o andamento delas, assim? Como a discussão já chegou na Câmara Superior? Já teve alguma decisão definitiva? Algum de vocês saberia esclarecer? Pelo que eu vi, não chegou na superior ainda, mas já houve decisão de 2 outros processos na quarta Câmara do TIT que o recurso não foi provido, né? O contribuinte foi mantido alta infração. Esse é o terceiro que eu pude pegar já, né? Eu não sei se outros já em que pé que estão. Em alguns muito relevantes, de valor muito elevado também, mas acho que já acabou a fase de defesa, deve estar em fase de recurso ordinário ainda. Não tem mais julgamento que eu tenha visto, pelo menos, né? Se a gente puder só fazer um esclarecimento, nós já nós assumimos os processos da Bayer Locher faz 2 anos apenas, mas eles tiveram alguns processos de fornecedor inidôneo, né? E esses casos de sebo virtual, da operação sebo virtual, nenhum chegou na Câmara Superior. Inclusive, eu gostaria só de fazer um esclarecimento fático de que há um dos fornecedores, que não é um desses fornecedores do processo, que foi autuado por destaque indevido do ICMS, com essa acusação do 527.4G, tá? E, ao mesmo tempo, para o mesmo período de autuação, a Bayer Locher também foi autuada. Então, ela sempre tem sido autuada com base nas mesmas tipos de operação, porque também os fornecedores não são punidos, né? Então, eles continuam destacando o ICMS e o ciclo se renova, né? Então, os fornecedores não param de destacar o ICMS, porque fazem algum tipo de processo na gordura para poder destacar, né? E, de fato, existe um processo de clarificação ou de composição de composto gorduroso, e eles destacam, não são autuados, nenhum é autuado, né? Somente esse caso desse fornecedor específico, que é um grande fornecedor. E aí a Bayer Locher, de fato, recebeu uma série de autuações, todas com a mesma cara. Nenhum outro tipo de autuação ela tem, né? Então, e nenhuma chegou na Câmara Superior, todas estão nesse estágio que nós estamos hoje. Doutora Daniela, só por curiosidade, algum desses autos de infração, a Bayer Locher é solidária ou não? Nenhum ela tem solidariedade? Nenhum. Em um caso existe a solidariedade do fornecedor. Doutora Maria Alice ia falar alguma coisa, acho que... Não, era isso, era só essa curiosidade, assim, porque tem uma série de... isso me incomoda muito, porque é uma empresa que já tem sido autuada, ela simplesmente deixou... Ela deveria, então, ter entrado com alguma ação declaratória, alguma outra medida, né? Mas não simplesmente permanecer nesse comportamento, né? E o erro do fornecedor não justifica, assim, ela não pode se escorar, né, a conduta indevida dela no erro de um terceiro. Então é isso, eu acho que eu vou acompanhar o Dr. Flávio, sem dúvida. Dr. Douglas ia falar alguma coisa, não sei se foi, já se manifestou? Não, na verdade, essa questão da eventual solidariedade aí que né, eu coloquei no meu voto, assim, um pouquinho contra-argumentando aí o que o Dr. Flávio colocou, né, a questão, vai autuar 1%, empresas que eventualmente vão ser declaradas inidôneas, mas pelo menos eu acho que aí ficaria mais sorte o conjunto fático probatório, né? Porque no final das contas, ainda que declarasse aí a legitimidade da empresa, a inidoneidade lá da fornecedora aí, né, nesses casos, a solidariedade serve para isso, né? Porque aí sobraria a autuada nesse caso aqui
pagar, né? Então, por isso que entendo que essa questão da solidariedade seria relevante, sim, né? Porque você autuaria, você inibiria, né? Acho que assim, guardadas as devidas proporções, se a gente fizer uma analogia com a questão dos créditos inidôneos, é um pouco semelhante, né? Mas só que nos inidôneos a empresa tem como, sei lá, se precaver, né? Nesse caso, não, né? Simplesmente porque é diferido, não é? Mas a empresa não tem como controlar, ou, enfim, mas esses são os pontos aí, por isso que acho que a ausência de provas aí, a ausência das provas é relevante do ponto de vista, do meu ponto de vista, né? Então, por isso que eu entendo que deveria ser, que faltou prova e também a solidariedade não prejudicaria, não ia legitimar o crédito, enfim, esses são os pontos, mas eu respeito aí, entendo aí o voto do Dr. Flávio, a manifestação também do Dr. Tabir, os cumprimentos aí pelos excelentes argumentos. Doutor Douglas, só para deixar claro, quando eu falo que não pode ser exigido do fisco essa providência aí, dessa autuação de 1%, eu não estou dizendo que no caso concreto aqui os fornecedores sejam inidôneos. O que eu estou falando é que para o fisco adotar essa providência, ele meio que está abrindo mão de, eventualmente, no futuro, fazer essa análise, né? Então, estaria sendo solicitado aí que se homologasse aí os fornecedores do ponto de vista da existência da real existência deles, para se concluir uma ação fiscal no destinatário em que está previsto na legislação que não há direito ao crédito, né? Então, é uma situação um pouco objetiva aí. E quanto à questão da solidariedade, eu não cheguei a analisar ela no meu voto, mas quanto à questão de exigir essa autuação do emitente, é preciso considerar que essa autuação aí ela gera efeitos além dos tratados aqui no processo em relação ao emitente dos documentos, né? Só para deixar claro essa situação aí. Posso fazer uma pergunta só? A atividade fiscal não é vinculada, né? Uma vez identificada uma infração, o fisco não é obrigado a autuar, porque a não autuação dos fornecedores ela acaba estimulando toda essa cadeia de autuações que nós vemos hoje, né? E a nossa pergunta é porque a bylocker ela fica refém daquilo que o fornecedor dela informa na nota. Ela não tem capacidade de dizer, não, você não fez alguma industrialização, ou não aceita essa nota fiscal. Eu digo isso apenas porque, né, a atividade é vinculada, né? Existe uma obrigação de autuação. E não haver autuação prejudica todos os demais da cadeia, né? Só um ponto que eu gostaria de saber até qual é o posicionamento da Câmara, né? Se tiver possibilidade, claro. No caso específico, doutora, conforme foi mencionado aí, no caso do fornecedor que a senhora apontou que existe, que é grande, que é relevante, ele foi autuado, né? Agora, no caso desse, fica a critério do fisco, porque é uma autuação de 1% do valor das operações, ou seja, não envolve exigência de imposto, aí a rigor o descumprimento de uma obrigação acessória. Então, esse caráter vinculante aí do lançamento fiscal em relação a obrigações acessórias, ele é um pouco relativizado. Entendi. É uma questão de interpretação, né? O fisco agiu, né? Mas ele interpreta
foi por um caminho aí, que é o que nós estamos discutindo aqui, né? Aonde o fisco entende que houve o descumprimento da obrigação principal, que no caso foi no cliente de vocês, o fisco autuou. A questão é interpretação, né? Exatamente. Muito bem. Se ninguém mais tiver considerações, eu vou encerrar os debates. Estou, então, encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, como era previsto aí pelos debates, né? Proclamo o resultado do julgamento. Eu preciso registrar o voto vencedor. Deu empate, né? Empate, então, pelo voto de qualidade, então, prevaleceu o voto do relator. Mas eu vou registrar o voto, que foi integralmente conhecido, provido. Muito bem, proclamo, então, o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, provido para cancelar os itens 1 e 2, prevalecendo o voto do relator. Obrigada. Obrigada, doutoras. Obrigado, doutoras. Julgamento encerrado. Passo, então, ao próximo processo da pauta. Vamos aqui, então, para o processo do Dr. Douglas novamente, o primeiro da pauta, o 4.089.606. O IT, acho que é isso que, como não sei se a pronúncia é correta, indústria farmacêutica. O Dr. Douglas é o relator, o vista do Dr. Flávio. Aqui nós temos aqui uma situação, né, Dr. Flávio, que para verificar aqui, precisamos verificar se você vai desistir do voto vista ou não, né? Eu não sei como é que ficou, parece que teve uma... O doutor Douglas chegou a retificar o voto? Isso, eu incluí, aí com a devida vênia ao Dr. Flávio, eu fiz as adaptações para complementar meu voto, né? Então, a rigor, a vista do Dr. Flávio, mas também se o Dr. Flávio quiser colocar, aí eu faço uma preferência em cima, tanto faz também. Eu não sei tecnicamente aqui se é possível substituir o voto inicial. O meu eu consigo, porque assim, eu peço preferência e eu reedito, aí eu edito como preferência. Aí eu desisto da vista. Tá, aí precisaria, dá para desistir aí no seu... Não. Você não tem... Flávio, você não tem como desistir antes de registrar, né? Aqui não me dá essa opção por enquanto. Então faz o seguinte, registra, porque provavelmente você vai poder desistir das vistas depois de registrar. Doutor Flávio, se não for possível, o que eu sugiro é, se o doutor Douglas fizer a adição do voto dele já incorporando
essas questões da vista, aí ele simplesmente altera o voto do Dr. Flávio e fala, olha, tendo em vista o voto do Dr. Douglas, eu, acompanho, se for possível retirar, ele só escreve uma linha ali dizendo que retira, né, e fica só registrado, se for o caso, se não é possibilidade via sistema. Tenta registrar, depois eu abro para habilitar edição, se precisar. Justo, se for necessário. Porque senão o Douglas não consegue fazer a confirmação do voto aqui. E precisa haver esse passo do voto vista para poder o relator poder confirmar, alterar, né? Mas esse processo aí, esse processo aqui é engraçado, né? Porque se o pedido do recurso de ofício é para declarar a nulidade da decisão, mas é engraçado, porque na verdade, qual decisão vai ser? Porque no fim do dia, o que a representação fiscal quer é que mantenha a decisão anterior, né? Porque teve três decisões de primeira instância, 2 favoráveis ao fisco, 1 favorável ao contribuinte. Aí ele pede a nulidade, mas a nulidade vai ser para quê? Para que devolva para a primeira instância, para proferir outro voto. Proferir o mesmo voto as 2 vezes, né? Então... O que eu entendi, Dr. Douglas, desse processo é... O lançamento ele foi realizado com base numa resposta à notificação. Aí, essa resposta à notificação não foi juntada aos autos. Aí, com base nessa resposta à notificação, haveria uma divergência de valor, aí o fisco pegou essa divergência de valor e cobrou o imposto adotando como critério 18% do valor da saída para o estorno. Então, foi isso daí. O contribuinte falou, olha, o estorno foi feito sobre... Esse estorno aí é referente a esses 9 milhões. Aí o fisco falou, olha, mas não é 9 milhões, são 14 milhões. Aí ele cobrou o 18% da saída sobre os 5. Só que essa notificação não foi juntada aos autos. Aí foi havendo a discussão, aí o contribuinte falou, olha, eu me enganei. Eu respondi na notificação que era 9 milhões, mas era 14. E ficou sobre isso aí a discussão. Prova, não prova, voltou, anulou 2 vezes a decisão de primeira instância. Só que a representação fiscal, o estorno, na verdade, ele deveria ser considerado sobre o valor dos insumos na entrada. Aí me parece que a representação fiscal tá pedindo isso, está pedindo, olha, vamos ver qual que é o valor efetivo do estorno. Só que, assim, do que eu olhei o processo, se o fisco usou como critério 18% do valor da saída e se o estorno realizado é suficiente para, de acordo com esse critério do fisco, cobrir o valor total das saídas, eu não vejo como alterar esse critério que o próprio fisco adotou. Eu não vejo como alterar esse critério ao longo do julgamento aqui. Então, do que eu entendi, o parecer da representação fiscal seria para isso. Seria, vamos ver o valor do estorno exato. Mas como o estorno realizado, ele, de acordo com o critério do fisco do lançamento, que é 18% do valor das saídas, o estorno realizado é suficiente para cobrir, eu entendo que não tem como alterar esse critério. Isso que eu estou considerando aí a decisão que foi proferida. Mas eu entendo que a intenção da representação fiscal seria essa, seria voltar lá. Agora, se o fisco tivesse considerado, falando, olha, o contribuinte respondeu a notificação falando que esse estorno de 3 milhões é referente a 9 milhões.
Aí, de acordo com esse mesmo critério, os outros 5 milhões teriam que ter um estorno de tanto. Aí, se o fisco tivesse adotado o critério do contribuinte para fazer o estorno, eu acho que o auto seria procedente. Mas como o fisco adotou um critério próprio dele, diverso do contribuinte, aí eu entendo que perdeu o sentido. Aí verificar um terceiro critério aí, que seria o critério dos insumos pela entrada, para chegar à verdade real aí, sendo que o estorno feito é suficiente para satisfazer o critério do fisco. Então, da análise que eu fiz aí, eu estou decidindo dessa forma em razão disso. Eu acho que até dispensa a leitura aí das vistas, né? Mas o voto é nesse sentido aí. Sim, na verdade eu fiz os acréscimos até que o Dr. Flávio tinha feito, as considerações, e aí, no fim, o resultado vai ser o mesmo, né, que eu já tinha apresentado, mas eu fiz essas considerações. Aí eu não sei se dá para você... Também, se quiser, pode manter do jeito que tá, não sei. Aí, não sei se dá para desistir da vista agora. Douglas, você registrou aqui o voto como provido, é isso? Acho que não, né? Não provi. Né? Ah, Tá como provido. eu vou ter que editar. Desculpa. Eu vou habilitar aqui para... Pronto. Você está não provendo o recurso, né? Isso. É isso. Desculpa. Senão eu falei, nossa, agora eu não estou entendendo mais nada. Desculpa, é isso mesmo. Então, Flávio, dá uma olhada aí no voto do Dr. Douglas, e se você estiver de acordo, se não, mantém as vistas também. Não tem problema manter as vistas também. Aqui ele me dá só a opção de solicitar preferência ou declarar-se impedido. Ele não dá essa opção de cancelar as vistas. Dá para você... Eu posso habilitar a edição e você modifica o seu voto para acompanhar. Mas se você quiser deixar também a vista aí... Eu posso acompanhar o Dr. Douglas, eu acho né? que é melhor. Tá bom. Então eu vou abrir edição, pode ser? Uhum. Não sei se você já analisou o voto dele, se você estiver de acordo, eu... Tá. Dá uma olhadinha no voto, se tiver tudo certo, eu habilito e você muda o voto para concordar. Estava analisando aqui, o voto vista, você só pode desistir do voto vista quando você pede a vista na sessão e antes de encerrar a sessão você desiste. Depois que você pediu vista, você tem que manifestar, ou divergindo ou concordando, não tem jeito. Não dá para desistir depois. Agora que eu chequei, isso daqui E eu posso editar o voto de preferência, o voto vista? Pode editar concordando. Diante habilita para mim? Habilita, opa. Então, por isso que eu tinha falado, de repente, Flávio, se você quiser, agora voltando aí, se você quiser, eu desisto da minha preferência, fica o seu, e o seu sai como vencedor. Aí, porque você põe ali alguma coisa que, nas demais questões, eu complemento, como se fosse um complemento de voto, entendeu? Quanto aos demais pontos, acompanho o Dr. Douglas, e esse é o meu entendimento. Aí, todo mundo te acompanha. Eu fico vencido, no fim, vencido entre aspas, mas o voto vencedor é o seu. É o meu complementado com o seu, né? Eu abri aqui a edição. Aí você vou modifica. Acompanhar pelo voto de preferência. Tá bom.
habilitado aí, Flávio. Está registrado. Muito bem. Então, creio que eu posso, então, encerrar os debates, né? Estou encerrando os debates. Quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício, conhecido integralmente, não provido. Houve o voto de preferência convergindo com o relator, então foi a unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta, que é o último de hoje. Eu sou o relator, Usina Santo Antônio, com a INHO 4, 143, 590. Eu não fiz ainda o registro, um minutinho só que eu já vou fazer. Devia ter feito antes, mas acabei não.
Bom, então eu vou, não havendo sustentação oral, eu vou então proferir o voto. São duas acusações fiscais de crédito indevido. Crédito indevido por uso e consumo, né, infração ao artigo 66.5 do RICMES, e o item 2 é crédito indevido dos bens do ativo permanente, né, infração ao artigo 66.1 do RICMES, né. Em primeira instância foi integralmente mantido o auto de infração, o contribuinte recorre, alegando aqui algumas questões preliminares, que eu já vou enfrentar, então vou direto ao voto. Então, eu não estou conhecendo do recurso em relação à confiscatoriedade da multa, artigo 28 da Lei 13.457. Também tem alegação aqui de decadência, que eu não estou conhecendo, em razão da súmula 9 do TIT. E com a aplicação do artigo 1731, não se verifica decadência. Tem aqui também a questão da nulidade do AIM, que é aquela tese da necessidade ou da obrigatoriedade do fisco conceder possibilidade de autorregularização. Eu estou afastando, tendo em vista que é oportunidade discricionária aí da fiscalização ou faculdade, os termos do artigo 14, parágrafos da lei complementar 1320, combinado com o artigo 88, né, da lei 6374/89. E também porque não é pressuposto para a lavratura do auto de infração. Então, eu estou afastando, já tivemos decisão nesse sentido aqui na segunda Câmara. Então, aí tem uma outra alegação de falta de motivação, que eu estou afastando, porque a alegação se confunde com mérito, né? Existe aqui a questão aqui de ausência de provas, não está motivado, mas isso é uma questão a ser analisada durante a apreciação das razões de recurso, né? Em relação ao item 1, que é material de uso e consumo, é conhecida aqui a minha posição a respeito desse tema, né? Em que eu faço uma interpretação restritiva do artigo 33, né? E portanto, eu reconheço aqui a legitimidade do crédito nessas situações, né? Então, eu coloco aqui que a tese defendida pelo recorrente é de que os produtos são intermediários e secundários, não é essa a questão, se ele é ou não é, né? Ele é, né? Então, tendo em vista que houve aqui a demonstração e até o reconhecimento aqui, não há assim, uma divergência a respeito que tais materiais são inerentes às atividades da empresa, mas eles não são consumidos, né? Essa é a tese do fisco, eles não são consumidos no processo produtivo nem agregados ao produto final. Então, ele não poderia ter ele não teria direito ao crédito nessas situações em função da vigência aqui do artigo 33, né? Da Lei 87, né? Então, assim, muito resumidamente aqui, que é longo aqui, até essa questão aqui foi objeto até de um artigo que foi publicado num livro, né? Então, eu estou cancelando o item 1 neste sentido. Aqui a questão do ativo permanente, eu vou tentar sintetizar também, mas é um pouco diferente, né? Nesse caso aqui, eu também estou cancelando, mas vamos lá. O item 2 do AIM refere-se a crédito indevido do ICMS devido à aquisição de bens destinados ao ativo permanente, não relacionado diretamente com o setor de industrialização do estabelecimento. Fundamento no artigo 66.1. Relaciono aqui quais são as provas que o fisco carreou para motivar o auto de infração, e aponto que os materiais registrados como ativo permanente são computadores, instalações e equipamentos diversos, maquinários, acessórios industriais e sistemas de transporte. Esses aqui são os materiais gênero, né, que fazem parte do demonstrativo 2, se não me engano aqui.
Dentre essas mercadorias relacionadas, eu coloco aqui alguns exemplos, né? Que são peças e acessórios, válvulas, bomba, vácuo, economizador, evaporador e veículos, que são utilizados também pela empresa. O recorrente defende que o crédito é legítimo, com fundamento do artigo 20, combinado com os artigos 178 e 179 da Lei das SAs, pois as aquisições do ativo imobilizado estão relacionadas com o setor de industrialização e de comercialização de acordo com os centros de custos indicados nas fichas SIAP, máxime porque fora revogado o convênio com FAS 66 de 88, esse é a tese do contribuinte. Prosseguindo aqui na tese dele, enfatiza o contribuinte que foi observado o necessário registro nos termos da portaria CAT 25 e que o processo produtivo é sintetizado pelos próprios centros de custos, lá da ficha SIAP, como já falei. A título exemplificativo, tem aqui o motor WEG 100 cavalos, que está dentro do centro de custo da destilaria. A partir daí, o contribuinte passa a explicitar o processo industrial, iniciando-se com a moenda, depois segue com as caldeiras, as colheitas, a colheita mecanizada, bombeamento de vinhaça, a destilaria, os computadores de bordo para os caminhões, os sistemas de automação industrial, geração de energia, trocador de calor, tratamento de caldo através do filtro prensa, tubos e chaparias, motores para proporcionar movimentação interna de materiais na usina, bombas na movimentação de fluidos e líquidos, válvulas para o controle, bloqueio, restabelecimento ou interrupção do fluxo de elementos líquidos e gasosos que percorrem por toda a tabulação dos processos. Então, são esses a relação de bens que foram registrados como ativo permanente que o contribuinte pretende sustenta aqui a legitimação do crédito. Com efeito, a controvérsia instalada nesse processo, tendo em vista a descrição da acusação fiscal do item 2, não está afincada na ausência de registro ou pelo desrespeito às regras de crédito do 148 avos, mas sim porque tais materiais e equipamentos foram considerados alheios às atividades do contribuinte, e ainda porque, na verdade, são materiais de uso e consumo, ou que são de uso e consumo, destinados a consertos e manutenção de equipamentos, máquinas e instalações industriais. Sobre este ponto, destaca a manifestação fiscal de folhas 3.913, né, que fala exatamente isso. Né? E aqui eu destaco aqui um trecho que abro aspas. Nitidamente, as mercadorias e objetos desse AIM, apesar de registrados no SIAP, não são bens do ativo, sendo destinados apenas a consertos e manutenções. Então, é o trecho que eu destaco aqui da manifestação fiscal. A decisão recorrida entendeu que as mercadorias relacionadas no demonstrativo 2 de folhas 21/22 não se caracterizam como ativo permanente, já que não houve prova de que tais produtos foram adquiridos juntamente com as máquinas e equipamentos. Prossegue a decisão recorrida, né, dizendo que, embora registrado no SIAPS, abro aspas, tratam-se as mesmas de partes e peças e materiais destinados à manutenção de equipamentos, máquinas, veículos, instalações industriais e ativos em geral. Conferir folhas 3.931. Observa também a decisão recorrida que as peças adquiridas, junto com o ativo imobilizado ou adquiridas posteriormente, são classificadas como ativo imobilizado, mas não os produtos do demonstrativo 2, dado que esses relacionam-se com a manutenção do ativo imobilizado. Então, a própria decisão recorrida, no item 70 de folhas 3.931, ela reconhece aqui que esses bens, eles são destinados à manutenção do ativo imobilizado, pois deveriam ser registrados como ativo circulante, a teor da decisão normativa CAT 1 de 2000. A decisão recorrida obtempera que em relação aos caminhões, ela faz um destaque em relação aos veículos, né? São bens utilizados ao apoio, não sendo, portanto, inerentes às atividades da empresa. Por fim, a decisão recorrida afirma que o contribuinte não trouxe prova de que tais materiais e equipamentos em reposição são relacionados com as atividades da empresa. No presente caso, relevante perquirir se os bens registrados no SIAP são ou não alheios às atividades industriais do contribuinte, tendo em vista o processo de fabricação de seus produtos. Assentou a própria decisão de primeiro grau, no item 78, as folhas 3.933, que, se os bens adquiridos classificáveis no ativo
permanente estiverem relacionadas às áreas de produção ou comercialização do estabelecimento, até poderiam ser objeto de crédito do imposto. Fecho aspas. Com efeito da análise sucinta dos elementos dos autos, mormente os documentos de folhas 9 a 3.752, resta claro que os equipamentos e materiais utilizados são inerentes às atividades industriais do contribuinte. Não há como negar que, sem os reparos e sem as reposições de peças e acessórios, como válvulas, bomba a vácuo, economizador, evaporador, veículos, dentre outros, o processo industrial entraria em colapso. O contribuinte bem demonstrou de forma detalhada qual o destino ou para que servem os materiais descritos no item 2, no demonstrativo 2, né, que compõe aí o AIN, o que se coaduna com os centros de custos indicados nas fichas SIAP. Vale dizer, todos eles têm relação com o processo industrial, conforme folhas 3.793 a 3.813. A fiscalização, malgrado enfatize que os materiais e equipamentos não são do ativo permanente, de fato, os mesmos não se destinam ao setor administrativo. Conferir folhas item 24 da Decisão Normativa 2 de 2000. Para obras de construção ou outro setor totalmente fora do processo industrial. Conferir item 26 da Decisão Normativa 2 de 2000. No caso dos veículos, é de obviedade ululante que se trata de um ativo inerente necessário ao processo industrial. O simples fato de ser utilizado como apoio para o transporte interno e manutenção, por si só, não é suficiente para desconsiderá-lo como ativo permanente. Nenhuma empresa adquire um caminhão se não for para ser utilizado nas atividades produtivas de alguma maneira. Aliás, nesse sentido, já decidiu essa segunda Câmara Julgadora no AIN 4.119.354. Esse julgado aqui, ele foi por maioria, não foi unânime, mas se trata aqui de veículos que foram adquiridos por empresas de energia elétrica para apoio e para manutenção de rede elétrica, né? Então, eu fiz um paralelo, eu indiquei esse precedente no julgado, que é mais ou menos isso, né? É para manutenção do ativo e dos equipamentos da empresa. Seguindo aqui no meu voto, a legislação não prevê restrições quanto à tomada de crédito de bens do ativo permanente, somente porque são destinados à manutenção, reparos e reposição de peças do ativo permanente, não podendo um veículo introdutor normativo secundário, como é a decisão normativa CAT, servir de fundamento para o fisco restringir direito ao crédito. Tal restrição inexiste nas normas introdutórias primárias. Basta joeirar a LC 8796, artigo 20, parágrafo 5º. Aqui eu vou repetir aqui, da Lei Complementar 87. E artigo 40, inciso 1 da Lei 6374/89. O relevante juridicamente é que os bens sejam imprescindíveis nas atividades industriais do contribuinte. Não há que se falar em classificar os referidos bens e equipamentos do demonstrativo 2 no ativo circulante, mas sim no ativo permanente, pois não se tratam de bens realizáveis, são bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa, conforme definido no artigo 179 da Lei Ordinária 6404 de 76, que é a Lei das SAs, né? No mesmo sentido, pronunciamento técnico CPC 27, item 8, que até o recorrente menciona esse CPC, né, essa norma de contabilidade. As normas infralegais não podem criar obrigações tributárias nem restringir direitos não previstos em lei, em sentido lato. Da mesma forma, a administração tributária não pode interpretar a legislação extrapolando os limites impostos por lei em face do princípio da vinculação. Mesmo assim, pela intelecção da Decisão Normativa CAT 1 de 2001, item 3.3, e do item 25 da Decisão Normativa CAT 2 de 2000, dão direito ao crédito os bens relacionados à produção ou comercialização de mercadorias ou prestações de serviços tributados pelo ICMS, fecha aspas, sem excetuar aqueles que somente são utilizados para o apoio, o reparo ou a manutenção de máquinas e equipamentos relacionados com o processo industrial. Por derradeiro, mesmo que se admitisse que os materiais relacionados no demonstrativo 2 são de uso de consumo, igualmente o crédito seria legítimo pelos mesmos fundamentos inculcados quanto ao item 1 deste voto, dos quais me reporto.
por tais circunstâncias e fundamentos, cancelo o item 2 do AIN, uma vez que os bens registrados no CIAP, consoante elementos dos autos, no meu sentir, se destinam ou são inerentes às atividades industriais do contribuinte. Se vencido quanto ao mérito, o apelo deve ser provido, pelo menos parcialmente, com relação ao excesso de juros com aplicação da súmula 10. Então, eu conheço em parte do recurso e dou provimento, cancelando os itens 1 e 2 do AIN, e, se vencido, aplicando a súmula 10. Esse é o meu voto. Processo em discussão. Doutor Edivaldo, complementado pelo voto, o senhor sabe já da nossa posição, da posição do senhor, claro. E também da representação fiscal, que não precisamos mais então associada, né? Eu creio que já estão todos bem firmemente posicionados. A Câmara Superior tem posição muito sólida, né, nesse sentido, então creio que vamos ficar por aqui mesmo. Obrigado. Tá bom, sem problema. Doutor Edivaldo, eu cumprimento, sim, o senhor pelo voto também, que foi muito bem feito, bem elaborado, mas é como o doutor Tabir disse, aqui a gente já tem a posição bem clara, eu não tive tempo não tive como elaborar um voto de preferência, então acho que eu vou pedir um processo em vista. Ok, sem problema. Tá bom? Alguém mais quer vista? Doutor Flávio quer vista? Eu vou aguardar o voto da doutora Maria Helena. Me parece aí que na questão do material de uso e consumo teria alguns itens aí de tratamento de efluentes, me parece, alguns aditivos, que a princípio eu daria direito ao crédito, mas eu vou aguardar o retorno dos autos. Eventualmente, se a doutora Maria Alice não reconhecer o direito ao crédito, eu faço uma preferência em relação a esses itens específicos aí apenas. Tá bom. Doutor Maria Alice, está sem imagem. Eu não sei se você está com problema ou não. Tá escuro aqui para mim, pelo menos. Não sei se para vocês está. Doutora Maria Alice está Para mim, ela está congelada. congelada e para mim está uma Voltei. tela preta. Estou agora. Vocês estão me vendo normal, né? Sim. Sim, agora voltou ao normal. Eu não, ainda a tela está preta aqui para mim, mas tudo bem. Tudo bem. Se vocês estão enxergando aí, tá ótimo. Então, Maria Alice, eu preciso então que você solicite vistas, então, para eu poder conceder. Sim, eu também perdi a conexão aqui no sistema, eu estou retornando para pedir. Ah, tá, tudo bem, sem problema. Eu não sei, agora uma questão aqui, ainda, o processo vai ser em vista, o doutor Flávio também vai analisar para depois proferir. Mas a questão do ativo permanente, aqui a questão é o seguinte, se a posição, pelo que eu entendi aqui do fisco, né, se esses, aqui já, chegou aqui já o pedido, Maria Alice, concedido, viu? Obrigada. Assim, se esses alguns materiais vierem junto com a aquisição, ou se eles forem adquiridos depois para poder o ativo permanente poder funcionar, né, para ele poder entrar em operação, aí tudo bem. Para manutenção, não. É essa a posição, né? Essa é a questão. É justamente aí. Eu entendo o seguinte: se ele é inerente, se ele não é alheio às atividades, né? Aí é uma interpretação também mais restritiva aí da norma, né? Como é do item 1 aí, que é uso e consumo. Então, muito bem, esse processo, então, sai em vista para Maria Alice. Estou aqui, então, encerrando o julgamento. O processo sai em vista.
Então, com o encerramento desse julgamento, então, completamos a pauta de hoje. Agradeço o empenho de todos aí, os debates, né? Sempre muito interessante. Eu peço, então, que o Oswaldo, então, encerre a transcrição de hoje, uma vez que eu estou, então, declarando encerrada a sessão de hoje, também encerrando aqui no EPAT.